Fala pessoal, beleza? Gerson é um problema defensivamente. Com a chegada dele e a evidente preferência por escalá-lo como titular, afinal de contas, Gerson, para mim, é a solução para vários dos problemas que sempre vão existir em qualquer time de futebol. Não um problema. Mas a gente vai falar aqui nesse vídeo e mostrar para você por que Gerson não será um problema defensivamente para o Flamengo, caso ele seja titular da posição, seja jogando ali como um segundo volante, como já jogou dessa forma, seja jogando como um terceiro homem no meio de campo, seja jogando como um jogador mais aberto no meio de campo pelo lado esquerdo, seja jogando como lateral esquerdo, como jogou no Olympique de Marselha em uma oportunidade. Lembrando que no time do Olympique de Marselha ele jogava eventualmente mais aberto pelo lado esquerdo, fazendo uma dobradinha com o Payet, um time que era muito bom, aquele time do Jorge Sampaoli. E o Gerson jogou muito, né, naquela equipe. E eu vou mostrar para você como o número de desarmes dele foi importante em relação ao número de desarme de outros jogadores daquele time do Olympique de Marselha. Veja, era um time que tinha gente muito qualificada, como Saliba, Luan Pérez, Guendouzi, Payet, Harit, Milik e o próprio Gerson. Era um time muito forte aquele do Jorge Sampaoli. Não à toa conseguiu a classificação para a UEFA Champions League depois de muito tempo, né? Caiu na fase de grupos, né? Deu um azar danado, pegou um grupo ali com o Tottenham, por exemplo, e passou por uma troca de técnico que definitivamente não foi benéfica à equipe do sul da França. Tá? Mas você vai saber aqui com números, e os números sob tortura podem dizer qualquer coisa, conforme diz Lúcio de Castro, mas versus a forma dessas equipes jogarem, né? Flamengo anteriormente e Olympique de Marselha. Nesse vídeo que tem oferecimento da KTO. A KTO tá demais, galera. Tem Premier League rolando, tem FA Cup rolando, tem La Liga, tem a volta do Campeonato Italiano e as melhores cotações no mercado de apostas você vai achar no site kto.com. Quer saber como faz? Entre agora, acesse agora o site kto.com, faça seu registro e entre com o meu login Bernardo Ramos. Com este login Bernardo Ramos, que é o meu nome e o nome do canal, você vai obter 20% a mais do valor depositado para você apostar, evidentemente, em valores até R$100. Por exemplo, depositou R$100, eu vou tirar 20 de presente. Depositou 50, eu vou tirar 10. Depositou 30, eu vou tirar 6 e por aí vai. Não perca esta grande oportunidade que o canal está lhe dando. Entre agora no site kto.com e faça lá o seu registro. Bom, vamos lá, falar sobre o Gerson, né? Porque o Gerson tem uma coisa impressionante que nos times por onde ele passou, e vamos falar Flamengo, né? Flamengo e Olympique de Marselha, ele tem um aproveitamento muito bom em desarmes, tá? Por exemplo, no Flamengo 2020-21, que foi campeão brasileiro em 21, mas em relação ao Campeonato Brasileiro de 2020, ele foi o terceiro colocado em desarmes no Flamengo, com um número idêntico àquele do Flamengo em média de 2019, ou seja, 1,6 desarme por jogo. Tinha mais gente, ele foi apenas o sexto colocado no ranking de 2019, ou seja, aquele time era um time que desarmava muito, tá? Muito. Então, assim, você consegue ver que o Gerson desarmando a mesma quantidade, né, deste fundamento, ele foi o sexto no ranking e o terceiro no outro. A fonte é o SofaScore, tá? O que faz com que seja sempre um jogador importantíssimo nessa função. Agora tem um número muito importante em relação ao Olympique de Marselha, né? Porque muita gente vai falar assim, pô, é inviável jogar com o Gerson, o Thiago Maia. Bom, a gente vai chegar lá. Mas no Olympique de Marselha, fique sabendo que ele foi o sexto jogador na temporada 2021-2022 da Ligue 1, ou seja, do Campeonato Francês, com mais desarmes no elenco do Olympique de Marselha. Desses 5 que estão acima do Gerson, apenas 2 são jogadores de defesa. O Saliba, que hoje está no Arsenal, que para mim é um dos melhores zagueiros do futebol mundial, pelo menos nessa primeira metade aí da temporada europeia, e o próprio Luan Pérez, né, que o Sampaoli levou também do time do Santos.
Então, assim, é importante você saber que o time do Olympique de Marselha buscava a retomada da bola muito no seu campo ofensivo. Por isso você tem jogadores mais ofensivos retomando a bola e aparecendo com destaque neste fundamento. Não significa, gente, assim, você ter um jogador criativo não significa que esse cara seja incapaz de fazer desarmes. Não, muito pelo contrário. Depende muito, primeiro, do posicionamento desses caras, e o jogo de posição contempla isso, quando o time perde a bola. Um dos fundamentos do jogo de posição é saber o que fazer defensivamente quando você tem a bola no pé. Então o time ataca, já pensando em se defender, se defende, já pensando em atacar. Então, assim, uma coisa, não são coisas excludentes. Assim, você olha um jogador e fala, não, esse cara é muito técnico, é um craque de bola, mas é ruim no desarme. Não, não acontece isso, tá? Os números mostram pra gente, repito, como diz Lúcio de Castro, os números sobre tortura podem dizer qualquer coisa. Mas se a gente contextualizar, como a gente está fazendo nesse vídeo, os números do Gerson, a gente chega à conclusão de que é um jogador muito importante neste fundamento. Tem um porém em relação a tudo isso. No lugar de quem ele vai jogar? Bom, João Gomes, no último Campeonato Brasileiro, desarmou absurdos 3.2, 2 vezes por jogo, tá? Foram 3.2 desarmes por jogo, é um número gigantesco. Mas a gente pode pensar aqui, pô, foi o Flamengo que jogou mais com um time reserva, portanto era um time que era mais atacado, logo baixava seu bloco de marcação, logo seu volante, ou um dos volantes, desarmava mais. Pode ser uma leitura. E vale lembrar que no Olympique, esse número foi o que mais me chamou a atenção. No Olympique de Marselha, pelo menos na Ligue 1, no Campeonato Francês, repito, sempre usando o recorte da temporada 2021-2022, que foi quando ele jogou muito bem, o Gerson ficou à frente em desarmes do Guendouzi. Você não conhece o Matteo Guendouzi? Um cabeludo, parece até, com o cabelo do Davi Luiz. O Guendouzi foi jogador do Arsenal, jogador de Premier League, só que ele é meio maluco. Foi jogador lá do Hertha Berlim, depois foi contratado pelo Olympique de Marselha. E ele rendeu tanto sob a batuta do técnico Jorge Sampaoli que acabou sendo convocado por Didier Deschamps para fazer parte do time que foi vice-campeão mundial no Catar. Então a gente tem a importância de um técnico potencializando seus jogadores e utilizando os jogadores, fazendo-os renderem muito bem ofensivamente e defensivamente também, independentemente do setor de campo. Saudações, até a próxima, tchau, tchau.